Boa tarde, tudo bem? Gente, pega o livro de ciências, abre lá na página 28, que eu já retorno aqui, só um minutinho. Pronto? Vou fazer compartilhamento de tela. Tia, você não vai olhar a tarefa, não? Teve a tarefa. Olha, eu esquecendo da tarefa. Deixa eu interromper aqui, porque eu olho de todo mundo que é mais fácil. Podem me mostrar quem fez. Certo? Tia, não tava, então tô sem livro. Tá bom. Ok. Mariana, Luísa, alguém mais fez? Fez, Mirella? Professora, que página é essa e de qual livro? Que eu tô aqui no livro 4, parece. Livro 4, Ciências. Espera aí que eu vou só pegar a página certinha. Página 18 foi uma delas. Página 22. Ok, Manuel. Fez? Mirella, eu acho que você faltou a aula. Não sei se você tava. Sim, eu faltei, professora. Eu não fiz, mas eu posso te mandar a foto? Hoje Pode. eu mando. Pode. Então, vamos lá na página 28. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Meninos simulados, meninos, não meninas, né? Os meninos não estão. Simulado semana que vem, tá? Na quinta-feira. Estudem, foquem o capítulo 1 de cada matéria nossa do livro 4. Que eu vou fazer ele em cima do capítulo 1 do livro 4 de cada uma das disciplinas, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Vocês já estão visualizando a tela? Conseguiram ver? Ok, Manu. Então, ó, a gente está falando de energia elétrica, né? Que a gente tem uma imagem das linhas de distribuição. São fios com transformadores que vai conduzir a saída de energia elétrica até as residências. Esses fios condutores, né, eles têm uma diferença de potencial de energia que varia entre 1000 a 69.000 watts. São chamados de condutores de entrada quando eles são conectados ao transformador. Isso aqui é o transformador, tá? Então, quando eles são conectados no transformador, eles são conectores de entrada, são esses fios aqui que são conectados ao transformador. Quando eles saem do transformador e conduzem energia elétrica até a residência, é chamado de condutores de saída, que no caso são esses aqui, tá bom? Esses fios condutores que realizam essa conexão de sistema elétrico, tanto de rede externa, tá? Como também que vai direto para as residências, vão apresentar alguns nomes específicos. E a gente tem terra,
que é o tipo fio terra ou fio de proteção. É o fio que vai conectar a rede elétrica a uma haste de metal aterrada, que vai possibilitar, né, quando necessário, um escape da corrente elétrica para a superfície terrestre. Então, isso aí vai evitar que se leve choques, tá, ou sobrecarga de aparelhos também. Segundo as normas de segurança, esse revestimento ele deve ser isolante de cor verde ou amarelo para identificar, tá, em caso de escavação. Então, eu tenho um fio que ele vai ser neutro, que é o fio condutor, que a diferença de potencial está entre ele e o fio terra é nula. E ele deve ser de material isolante de cor azul clara. E eu tenho o de fase. De fase é quando tem a presença de uma diferença de potencial. Então, meu fio terra ele vai ser diferente de zero. Ele deve ser revestido também com material isolante de cor diferente das utilizadas no fio terra, para que não seja trocado, tá? E quando isso acontece, né, são utilizados material de cores vermelhas, preta ou marrom, que é o que conduz fase. E eu tenho, gente, o monofásico, tá? No Brasil, voltando um pouquinho, vai depender muito da empresa que é responsável por essa distribuição elétrica, tá? Então, o fornecimento ocorre com uma diferença de potencial de 127 a 220 watts ou 220 a 380. Então, tem 3 tipos de fornecimento de energia. Então, é o monofásico, que são fornecidos 2 fios pela rede, em que uma dessas fases o fio é neutro e o outro é que tem a diferença de potencial de energia, né, comparado com o fio terra. Então, eu tenho ou uma tensão de 127 watts e outra de 220, de acordo com o que está mostrando aqui, ó. De fase, ele vai variar entre dos 127 a 220, vai de acordo de estado. E aí, ambos eu tenho que ter o fio neutro, tá? Que é o que vai impedir que aconteça alguma sobrecarga excessiva dentro da casa. Eu tenho bifásico. No bifásico, eu tenho 3 fios pela rede, sendo que 2 desses fios são fios de fase e apenas um é um fio neutro. Então, olha só, eles variam de 220 e 127 watts ou 380 a 220 watts. Então, olha aqui o exemplo, tá vendo? 2 de fase, 1 neutro. 2 de fases, 1 neutro. E aí eu tenho o trifásico. O trifásico eu tenho 3 fios de fase e 1 fio neutro, tá? Então também ele vai ter essa alteração aí. Ele vai ter 2 de fase de 220. Na verdade, 3 com o mesmo variando de 220 a 127 ou 380 a 220, tá? E um tem que ser neutro. Ambos tem que ter o fio terra, que é o meu fio neutro que vai evitar a sobrecarga. Então, o fornecimento de energia elétrica dos tipos monofásico e bifásico são os mais comuns nas residências brasileiras, porque eles atendem toda a demanda dos equipamentos elétricos. O trifásico geralmente é utilizado em distribuição de indústrias que precisam de uma carga maior, tá? Então, ó, para que a gente possa acender as luzes da casa ou ligar um aparelho na tomada, existe a corrente elétrica, ela tem que passar por algumas etapas. Então, nos postes de energia, os fios eles vão descer por dentro de uma estrutura de metal, em que eles são conectados ao quadro de medição. E aí é lá que que é instalado o medidor de energia elétrica também. O medidor, ele é o que vai registrar qual é o consumo de energia que está tendo na residência. E a partir desse medidor, que a empresa responsável pelo fornecimento vai ter todas as informações de consumo. Então, aqui tem umas imagens de medição, tá vendo? De medidores.
o quadro de medição ele é sempre conectado com com o quadro de distribuição. Então, ele tem um sistema que é formado por componentes que vai disponibilizar energia para os circuitos da residência. E aí, o primeiro, ele é percorrido por uma corrente elétrica no quadro de distribuição, que é o disjuntor geral, ou conhecido também como chave geral, que é o nome mais comum. Esse disjuntor ele é desligado e ele vai passar de corrente elétrica para toda a instalação do imóvel, tá? Quando ele é desligado, ele vai interromper com que a energia ela seja passada para a casa toda. É a partir desse disjuntor que vai sair todos os circuitos da residência. Pra vocês verem de perto, tá vendo aqui? Quadro de distribuição? São esses, tá? Então, ó, os vermelhos são de fases, os azuis são os neutros, verdes e amarelos são os fios terras, tá? No quadro de distribuição, então, são posicionados componentes elétricos, que tem o objetivo de proteger o circuito elétrico da residência, que são os disjuntores e os fusíveis, como mostrado aqui, tá? Na imagem. E aí, ele vai se encontrar como mostrado aí na imagem, né? Ele é utilizado para proteger as instalações elétricas da casa, tá? Principalmente quando ocorre intensidade maior de energia que a casa não suporte. Então, ele vai ter um quadro de distribuição, que é o que vai detectar a corrente de intensidade, se ela é maior do que a esperada. Automaticamente, ele muda a configuração dele interna e ele vai desarmar. Ou seja, vai preparar, proteger a casa de qualquer descarga elétrica que possa surgir. Então, é o que vai abrir o circuito, ele vai impedir que essa corrente elétrica chegue aos aparelhos elétricos da residência, tá? E após essa identificação do problema que causou sobrecarga, né, para resolver esse problema, você tem que voltar a chave para a posição que estava antes de desarmar. Então, o fusível também é um dispositivo que vai proteger as instalações elétricas, tá? Dessas correntes de intensidades elétricas de intensidade maior que o circuito suporta. Então, gente, isso vai acontecer tanto com os disjuntores, quando são expostos a uma corrente com intensidade acima do que é esperado, também quanto com o fusível, tá? Que é responsável para abrir o circuito para que essa corrente elétrica passe. Então, eles não são reutilizáveis, tá? Então, é necessário que sejam trocados caso aconteça algum problema. Quando a gente fala de aterramento, né? Vamos falar de fio aterrado ou fio terra. A gente está falando de um procedimento que é feito de uma haste metálica de 2 metros que é fixada no solo, tá? O fio terra é conectado a essa haste metálica. É importante conectar os aparelhos elétricos nesse sistema de aterramento, tá? Para que, caso aconteça alguma falha de isolamento de algum aparelho, essa corrente elétrica vai passar pelo fio terra e evitar a sobrecarga do aparelho, tá? Inclusive impedir choques elétricos pelos usuários. Então, o aterramento a gente vai proteger tanto as pessoas que interagem com o aparelho elétrico, como também tudo que está associado a ele. Então, nesse esqueminha, tá vendo? A gente tem um padrão, fase, neutro e o condutor terra, que é o fio terra. Então, o padrão ele tem um aterramento, que é da concessionária de energia, terminal do aterramento, e é isso que vai distribuir tudo para casa. Tá vendo que todos os aparelhos eletrônicos da casa, nem todas as fiações com saída de energia estão conectados a esse fio terra, justamente para proteger por conta disso, tá? Então, gente, ó, essas tomadinhas aqui, que são as utilizadas agora, é isso. Tem, ó, fio de fase, entrada de fase, um neutro e fio terra. A associação de resistores, né?
que é o quadro de distribuição de energia, que sai a fiação para todos os circuitos elétricos da residência. Esses fios de circuitos, eles passam por conduítes, que é uma espécie de cano que é feito de material também isolante e embutidos na parede. Nada fica à mostra, são tudo embutido na parede. E aí é como mostrado na imagem, tá vendo? Para que um circuito elétrico funcione bem, esses componentes eles podem ser conectados de 2 em 2, ou em série ou paralelos, tá? Então, circuito em série, o que seria isso? São dois componentes de circuito elétrico, são conectados por extremidades, tá? E ligado a uma extremidade ao outro. Isso aí vai formando uma sequência. Em um circuito em série, esses componentes eles vão se conectar um após o outro, até que o circuito esteja todo fechado. Pra vocês terem uma ideia, como mostrado nessa imagem. Tá vendo? Eu não tenho nada solto, é um circuito todo fechado. Cada caminho que essa corrente ela passa por um componente desse circuito, é a mesma corrente para todos os componentes. Então, se 2 ou mais resistores estão ligados em série, eles vão corresponder a um resistor de maior resistência, que é o chamado de resistor equivalente. O que é importante destacar? Pode marcar isso aqui no livro de vocês. A resistência de um resistor é equivalente, quanto em série, à soma das resistências de cada um dos seus resistores associados. Então, o que eu tenho que fazer? Dependendo da quanto, tenho que somar quantos resistores eu tenho nessa resistência, tá? Para que, então, eu tenha o equivalente de quanto de energia que vai passar. A diferença do potencial entre os extremos, tá? Potencial de energia de um circuito em série é a soma das diferenças de potencial de cada resistor. Então, eu vou pegar, se eu quero descobrir qual é a diferença de potencial de energia que eu tenho, eu vou somar todas as diferenças de potencial que eu tenho em cada resistor, tá? Quando o resistor para de funcionar em um circuito em série, a passagem da corrente elétrica é interrompida e o circuito fica aberto. Quer dizer que ele, ele deixa de ser fechado e ele está aberto. Circuito em paralelo. São dois componentes de um circuito. Tá vendo aqui? Eu só tenho dois componentes. Circuito elétrico. E eles estão paralelos, um do lado do outro. E quando eles estão conectados a um ponto equivalente do circuito, podem observar que ambos estão conectados à pilha, tá? Então, quando as extremidades desses componentes estão conectados a um fio diretamente à fonte, conforme o esquema é reproduzido aqui, deem uma olhada. Todas as luzinhas de LED estão conectadas a uma única fonte, que é a pilha. Em uma associação de resistores em paralelo, a corrente elétrica é dividida entre os resistores do circuito. Assim, essa diferença é a mesma para todos os resistores, tá? Porque eles estão conectados pelos mesmos pontos dentro do circuito. Então, nesse caso, o que a gente tem que destacar? A resistência de um resistor equivalente, quando ele está paralelo, é menor do que a menor resistência dos resistores conectados. Quer dizer o seguinte, que quando o meu resistor equivalente ele é paralelo, ele tem uma condução de energia menor do que o resistor conectado. A intensidade desse circuito é a soma das correntes em cada resistor. Então, eu vou pegar quantas correntes elétricas eu tenho em cada resistor e somar. Aí eu tenho noção de quanto é a minha intensidade de corrente elétrica. E por último, quando o resistor para de funcionar, o circuito em paralelo, a corrente elétrica ela é desviada para outros ramos do circuito. Isso causa sobrecarga de outros elementos, tá? Então, gente, tem órgãos, né, responsáveis por essas normas e organizar tudo isso aí em questão de corrente elétrica. Circuitos elétricos nas residências. Como que esses circuitos elétricos em residências funcionam? Vocês estão compreendendo, meninas, o que eu estou dizendo? Estão conseguindo acompanhar pelo menos?
Todo mundo caladinho? Sim? É um assunto um pouquinho enjoado mesmo quando a gente estuda a parte de corrente elétrica, mas tem que ser estudado, tá? Então, só prestem atenção que vai dar tudo certo. Acho que eu vou deixar para finalizar esse conteúdo na próxima semana, sem ser hoje. Então, toda instalação elétrica ela tem que obedecer à norma brasileira de segurança. A norma brasileira de segurança é a NBR, Norma Brasileira de Segurança, 5.410. Ela é a Associação Brasileira de Normas e também pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. A instalação elétrica de uma residência ela tem alguns circuitos que são pré-definidos na etapa do planejamento na construção do imóvel, tá? Isso é muito importante. Então, quando a gente tem a opção de construir vários circuitos na residência, ao invés de ter um único, né? E a gente vai reduzir aí essa complexidade na etapa, na montagem do circuito e facilitar também a manutenção dele. Então, quanto mais circuito uma casa tem, mais difícil é a manutenção. Cada circuito tem que ter um disjuntor, que está junto com o quadro de distribuição de energia. Então, dependendo desse circuito, ele vai apresentar uma configuração de fio condutor e também uma configuração dos demais componentes. A maioria dos aparelhos elétricos em circuitos residenciais, eles são ligados em paralelos, tá? Já os dispositivos de segurança, como os fusíveis e os disjuntores, já são utilizados para medição, né, como relógio de luz, eles são ligados em série, circuito fechado. Então, o circuito que é destinado à iluminação, ele vai utilizar um fio de fase e um fio neutro, que é o que a gente chama de retorno de retorno. Então, o fio que conecta o interruptor com a lâmpada, isso é o fio que a gente chama de retorno. Quando a gente liga esse interruptor, o circuito ele é fechado e a corrente elétrica ela vai passar pela lâmpada. Então, tem um fio de fase, um fio neutro, tá? Fio de retorno é o que vai levar energia para minha lâmpada. Aqui mostra mais ligações de tomadas, tá vendo? Fio terra, fio de fase, fio neutro, fio condutor, tá? Então, ó, para a gente compreender, né, essa quantidade de energia que é consumida com os aparelhos elétricos, a gente pode analisar todas as informações que a gente teve até aqui, tá? E justamente acompanhar a descrição também de cada aparelho. Primeira coisa que eu tenho que fazer, olhar nas etiquetas específicas de cada aparelho para entender como funciona. Então, a quantidade de energia consumida por mês em uma residência vai depender muito da potência dos aparelhos elétricos que a pessoa tem, que ela utiliza em casa. E qual é o intervalo de tempo que eles ficam em funcionamento. Então, o custo de energia elétrica de uma residência é sempre calculado, para vocês terem uma ideia como que a Enel faz a sua soma, da quantidade de energia consumida, que é medida em kWh, e a quantidade de medida que corresponde à energia de consumo por um aparelho de potência de 1000 watts durante uma hora. Então, outra unidade de medida também que é utilizada é o joule, que também é comum utilizar quilojoule, sendo que um joule é igual a 1000 joules, tá? Potência nos aparelhos elétricos. Então, como que eu faço isso? Para mim saber qual é a potência do meu aparelho elétrico, primeiro eu vou usar unidade de tempo e estabelecer o funcionamento dele. Então, que eu vou pegar energia elétrica consumida e dividir pelo tempo, pelo intervalo de tempo, que é o tempo em que ele está funcionando. Então, a unidade de potência do sistema de unidades é o watts, tá? Ele equivale a 1 joule por segundo. E 1 quilowatts a gente viu que tem 1000 joules. Então, é comum a gente ver também etiquetas a unidade de kilowatt, sendo que 1 kW é igual a 1000 watts, tá?
E essa relação também, gente, nos permite calcular qual é a quantidade de energia elétrica consumida pelo aparelho. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a energia elétrica consumida, que é igual à potência do aparelho, multiplicado pelo intervalo de tempo que ele está ligado. Tá bom? É isso que a gente faz. Aqui a gente tem os valores de energia elétrica consumida por aparelhos que são muito grandes em joules, tá? E por isso o uso mais adequado é kWh. Então, olha a tabelinha. O chuveiro elétrico, ele tem uma potência de 3.500 watts, 40 minutos de uso, dá uma média de 30 dias, ele tem um consumo médio mensal de 70 kWh. Computador, 16,2. Geladeira, 55. Lâmpada fluorescente, 2,2. Lavadora de roupas, 6. Secador de cabelo, 7. Tá? A questão da potência fornecida pelos aparelhos elétricos. Então, ela sempre é o componente do circuito, ela sempre vai ser proporcional à diferença de potencial do componente e à corrente elétrica que está atravessando, que está passando. Então, a gente expressa ela pela essa fórmula. Potência é igual a diferença de potencial elétrico vezes a intensidade da corrente elétrica. Então, P é igual a U vezes I, que é a potência, diferença de potencial elétrico é o U e a intensidade é o I. Eficiência energética é um programa brasileiro que é o que faz a etiquetagem do consumo de energia que o aparelho ele tem, que é essa etiquetinha aqui que todo mundo já viu, né? Que é o PBE, tá? Programa Brasileiro de Etiquetagem. Ele disponibiliza todas as informações e desempenho do aparelho elétrico, a sua eficiência, quanto é consumido, quanto se utiliza. Então, também ele mostra todos os subsídios quando a gente escolhe esses produtos, tá? Então, as empresas elas não são obrigadas a aderir ao PBE. Mas, se a empresa quiser apresentar a etiqueta de desempenho do seu aparelho, né, que ela produz, ela tem que se inscrever de forma voluntária e só então é que são feitos esses testes com esses produtos, que é o que vem chega até a nossa casa com essas descrições. Então, quando a gente diz que um aparelho ele é mais eficiente que outra versão, a gente está dizendo que ele consome menos energia, que ele gera um custo menor porque ele para o consumidor, porque ele provoca também menor impacto ambiental. Produtos que fazem parte do PBE são aqueles que vão apresentar melhor desempenho energético na sua categoria, mas também eles podem receber o selo de eficiência energética também. O selo para esses aparelhos domésticos elétricos que é vindo do Procel, que são aparelhos domésticos, e do gás é o Compet, que são apresentados a seguir, tá vendo? Procel, aparelhos, e aqui de gás, tá? E aí, meus queridos, aqui a gente vai falar das bandeiras tarifárias. Bandeira tarifária, a gente está falando de valor, o quanto é gasto de consumo, é aquilo que a gente paga mensalmente. Então, o valor de conta de luz de um imóvel, ele é calculado levando em consideração o custo para obter energia elétrica e todos os tributos e quais os consumos mensal que a pessoa tem de energia elétrica na sua residência. Então, a maior parte dessa energia elétrica no Brasil ela é obtida por meio de usinas hidrelétricas, que sofrem com a influência das condições climáticas, né, como o regime de chuvas da região, situações em que esse fornecimento proveniente das hidrelétricas não é suficiente para suprir toda a demanda de energia. Então, as usinas termoelétricas elas são acionadas para contemplar essa produção. Então, embora o uso das termoelétricas possibilita muito disponibilizar maior quantidade de energia para a população, a produção dela é mais cara. Isso implica no aumento no valor de kWh, tá? Na conta de energia.
Em 2015, foi implementado um sistema de bandeira tarifária que indica em determinado mês que a conta terá um aumento devido à necessidade do uso devido a essas usinas termoelétricas para fornecer energia. E a gente tem a bandeira verdinha, amarela, vermelha, tá? E aí, em cima disso, é que nós vamos tratar, vou deixar para a nossa próxima aula mesmo, qual é a quantidade de consumo consciente que a gente tem que ter, tá? Meninas, dá tempo de concluir, mas eu vou deixar para a próxima aula. É a última parte do livro, vocês acreditam? Vocês querem que conclui? Dá tempo de concluir tranquilamente. Então, olha só. Ó, consumo consciente. Vai falar de todas as usinas geradoras de energia elétrica e quais são os impactos ambientais relacionados a ela, tá? Então, a gente pode citar o alagamento de grandes áreas de construções, emissão de gases que intensificam esse efeito estufa. Então, a gente tem a bandeira amarela, que é a geração de energia com condições menos favoráveis, maior uso de termoelétricas, tá? Tem um aumento de 1,34. A bandeira vermelha, a geração de energia, condições menos favoráveis e uso intensivo das termoelétricas. Então, as condições elas são mais críticas e ela tem um aumento tarifário de R$ 4,17 a cada 100 kWh de consumo. A tarifa de acréscimo dela é R$ 6,24. Cara, né, gente? Cadê, gente? Tá faltando a verde. Aqui, a verde que eu não falei. A verde, ela é favorável. Ela sempre só usa as hidrelétricas, tá? E a tarifa, ela não vai sofrer nenhum acréscimo. Então, ó, se o seu talão vem com a bandeira amarela, você tá tendo um acréscimo de R$ 1,34 a cada 100 kWh utilizado, tá? Porque ela usa a termoelétrica. Se é verdinho, você tá dentro do limite. Se é vermelho, você está passando do limite, você vai usar mais termoelétrica para ter energia. Então, gente, fazer o uso consciente da energia elétrica é evitar o desperdício, tá? Porque se eu evito o desperdício, eu diminuo o valor da minha conta de luz, tá? Também cuidado com o ambiente também. Então, ó, algumas maneiras de utilizar a energia elétrica de forma consciente. Então, ó, presta atenção. Primeiro ponto, desligar as lâmpadas quando sair de um cômodo. Segundo ponto, desligar da tomada aparelhos eletrônicos que não estão sendo utilizados. Terceiro ponto, manter os circuitos elétricos e aparelhos em bom estado, reduzindo possíveis perdas de energia por desgastes ou por falha do sistema. Próximo ponto, né? Quarto ponto, adquirir aparelhos mais eficientes energeticamente que apresentam um selo que garante essa eficiência. Quinto ponto, desenvolver projetos de moradia buscando soluções que aproveitem ao máximo recursos do ambiente, procurando reduzir a necessidade do consumo de energia elétrica. Por exemplo, projetar ambientes a fim de aproveitar ao máximo a iluminação proveniente da luz solar, reduzir a necessidade do uso de lâmpadas durante o dia, posicionar as janelas a fim de formar uma corrente de ar no interior da residência, reduzindo a necessidade do uso de ventiladores e aparelhos do ar-condicionado e dimensionar corretamente os circuitos elétricos. Com isso, minhas queridas, a gente conclui. Eu vou passar para vocês essa página aqui, ó, 45 e 44 de tarefa de casa. A gente corrige semana que vem, já que a gente terminou nosso livro de ciências. Tá? Tudo bem? Perguntas? Perguntas? Na verdade, eu vou aproveitar, sabe o quê? Vou mandar o PDF para vocês, a correção dessa tarefinha aqui. E talvez a gente aproveite a aula de ciências semana que vem para terminar o nosso livro de história. Vamos depender da terça-feira que vem. Nosso conteúdo de história é um pouco maior. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Fazer chamada.
Vocês estão muito caladas hoje. Alguém tem alguma coisa para dizer? Não? Todo mundo caladinho, não tá falando nada? É que eu não tô em casa. Ah, então tá bom. Deixa eu fazer aqui rapidinho a chamada antes que o tempo acaba. Alice, Ana Laura, Daniel não está, Daniel está, Presente. Emanuele. Manu tava, né? Não ter saído. Luísa, Luiz não, Mariana, Mirella. Prontinho. Tenha uma boa tarde, a gente se vê amanhã, tá? Tchau, tchau.